Falar de Leandro Carnal daria um livro. Graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutor em História pela USP, professor da Unicamp e membro do corpo editorial da Revista Brasileira de História. Com vocês, professor Leandro Carnal. Obrigado. É um prazer estar aqui com os senhores essa noite, reencontrar amigos. Aceitei o convite porque tive a honra de ser dirigido pelo Rabino Pinto no Yavne, quando o Yavne fez a experiência como Yeshivat contra Tagoi, para ver no que dava. Deu várias coisas interessantes e foi um período muito rico, o Rabino Pinto, com o Rabino Garçom, com o professor Osvaldo. Eu trabalhei na área de História, meu amigo Reuven Feingold também continua lá na área de Ivrit. E é um prazer, eu saí de manhã cedo para dar aula na Unicamp, gravei Jô Soares hoje à tarde, depois gravei uma participação no programa da Ana Maria Braga, e agora eu estou fazendo uma aliá, eu estou elevando. Aqui é uma aliá mesmo, né? Bem. E pediram um tema aparentemente leve e aparentemente muito complexo. Ao invés de um tema histórico, ao invés de um tema com conteúdo histórico formal, ao invés de um tema filosófico, pediram para falar sobre redes sociais e uma reflexão sobre esse espaço novo, para nós em particular, para mim, que tenho 53 anos e sou uma geração de borda, ou seja, nasci antes deste sistema. Eu tive o privilégio de entrevistar esse polonês maravilhoso, que completa 91 anos este ano, com uma memória perfeita, grande esperança para todos nós. O professor Zygmunt Bauman fugiu da Polônia, num momento muito bom para fugir da Polônia. Foi para a Inglaterra, está em Leeds, e lá é um professor ativo, com mais de 40 livros publicados, e faz uma coisa que é cada vez mais importante, que poucos intelectuais fazem, a preocupação em um pensamento rigoroso, aplicado as grandes capacidades de leitura para as pessoas poderem captar questões, e o conceito central do professor Bauman, que é uma pessoa extraordinária, esteve no Brasil 2 vezes, é o conceito de mundo líquido, mundo sem forma, metáfora para um mundo indeciso, para um mundo sem forma. Eu utilizei muito essa expressão porque, tal como muitos dos senhores, eu venho de uma família de imigrantes, e esses imigrantes eram um mundo sólido. Minha avó, que eu cito muito em palestras, era uma pessoa que não tinha dúvida alguma sobre nada. Ela tinha certeza sobre tudo. O que era uma pessoa honesta, o que era um bom trabalhador, o que era uma família regular, o que era uma vida bem-sucedida. E ela insistia sempre que eu fizesse concurso para Petrobras. Que lá eu poderia ficar. Eu sempre imagino, se hoje eu não fosse professor da Unicamp, onde eu estaria se eu fosse de Petrobras? Talvez Curitiba, talvez em algum outro lugar. A situação no Brasil está tão difícil que eu dei palestra semana passada no Grupo Objetivo de Curitiba, no Grupo Positivo de Curitiba, e ao dizer às amigas, estou indo para Curitiba, todos se assustaram, todos ficaram temerosos. E o professor Bauman define exatamente, nos seus mais de 40 livros, em português e em inglês, tem quase o dobro disso, define este mundo líquido, este mundo sem forma, este mundo onde não há uma certeza dos campos, este mundo onde a dúvida é a marca. É melhor colocar o filho numa escola com regras muito claras ou numa escola mais construtivista. É melhor você primeiro estudar bastante e depois casar, ou é melhor casar e depois estudar? Nós temos dúvidas, nós temos muitas dúvidas. A geração, provavelmente, dos pais e avós dos senhores não tinham essas dúvidas. O que era correto comer? Não como hoje, que a cada semana os nutricionistas nos brindam com uma nova escola do que é correto. O ovo, coitado, vai e volta nessa história. Minha avó tinha certeza de uma boa alimentação. E seguia sempre essa certeza. Este mundo líquido que nós estamos vivendo, este é o mundo em que a marca maior é a dúvida, e não a dúvida filosófica que Descartes inaugurou o pensamento cartesiano, a dúvida metódica,
a dúvida que resulta na frase penso, logo existo, não a dúvida socrática de questionar os conceitos, mas a dúvida sobre tudo. E com ela, a novidade que se eu posso duvidar de tudo, que é um bom princípio filosófico, todas as pessoas se tornam autoridades. Como eu comentei hoje à tarde com o Jô, eu dou um texto de Kant, maior nome da filosofia do início do mundo contemporâneo, para um aluno de 18 anos, ele lê 3 parágrafos e me diz, não concordo. Kant. E eu digo a ele, se você ler durante 30 anos Kant em alemão, você talvez entenda. Para não concordar são necessários mais 30, pelo menos. E a chance de você não concordar é pequena. É pequena. Ou seja, eles têm opinião sobre tudo. Absolutamente tudo. Essa dissolução da ideia de autoridade é uma ideia muito contemporânea. Os jovens talvez não imaginem isso. Quando eu era criança, levava-se o exame médico lacrado ao médico. E ele abria como se fosse um oráculo. Tinha uma reação bovina. E nós ficávamos olhando e ele dizia alguma coisa. Hoje o exame já chega marcado pelo Dr. Google. E o meu clínico geral e amigo, Dr. Jairo Idal, brinca comigo. Quando eu digo estou com HDL alto, ele diz, e o que você recomenda nestes casos? Que a autoridade se diluiu. A autoridade se diluiu. Apesar de nós notarmos como tradição de formação na comunidade judaica o debate, ou seja, o encontro através do debate, a tradição dominante ocidental na Europa até o século XVI, que é a católica, trabalha com o dogma como princípio e não como debate. A religião católica apresenta um papa que é a fonte da interpretação. O grão rabino em Jerusalém não é a fonte da interpretação para o judaísmo. Não é todo mundo que segue as indicações do grão rabino. Os católicos deveriam seguir as indicações do Papa, mas a autoridade está diluída e surgiu uma novidade que viver não é mais viver, mas é compartilhar. Eu só experimento se eu fotografo. Eu só experimento se eu publico. Isso é bom se curtiram. Essa é a novidade. O like substituiu a noção clássica de eudaimonia, de felicidade. Você está bem? Tive 10 mil curtidas. Eu estou. A ideia do Face, a ideia criada de Facebook, é uma ideia fabulosa porque introduziu entre nós uma ideia de uma vida que depende da visibilidade. Uma vida que depende da projeção que eu possa ter em relação às coisas que eu faço, e a experiência passa a ser uma experiência ao mesmo tempo que individual, dialética, contraditoriamente é uma experiência também coletiva. Nós somos pessoas que passamos todo o tempo conversando com pessoas que estão em outros lugares. E quando encontramos essas pessoas, passamos a conversar com aquelas que deixamos naquele outro lugar. Eu já contei na televisão, porque é uma experiência minha, com a arquiteta que reformava a casa da minha mãe, marcamos um jantar para discutir o projeto. Assim que sentamos, toca o telefone, ela atende. Daqui a 10 segundos ela atende de novo. Eu estranho, ela atende uma terceira vez. Na quarta vez, quando toca, era eu ligando para ela. Dizendo, já que você prefere, vamos continuar a reunião por isso. Mas estranhar esse tipo de coisa é sinal de idade. É preciso dizer às pessoas que, como eu, são um pouco mais experientes, que não incomoda aos jovens que todos estejam ao celular. Eu fiz essa experiência na pós da Unicamp há 2 anos, grupo de 12 alunos. Eu passei para mostrar a eles que terrível era aquilo. Eu peguei o celular pela primeira vez na minha vida de professor e deixei ligado. E quando um aluno fazia uma pergunta, eu pegava o celular e era só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. O que era mesmo? Passei a tarde toda assim, atendendo ligações fictícias, porque ninguém me liga em horário de aula. Ao final de 4 horas de uma aula de pós, eu disse a eles, triunfante, pedagógico, piagetiano, eu disse a eles, vocês notaram que o que aconteceu? E os alunos, não, professor, o que foi? Ninguém havia notado. Meu aluno me fez, eu tenho um aluno que faz kippah, ele me fez essa hoje, me entregou hoje com o meu nome. Ele botou um grampinho aqui.
E eu achei que foi ofensivo. E geralmente tem um grampinho, a minha kippah tem um grampinho. Não sei se todas as kippot têm, mas a minha tem um grampinho que eu estou doando ao final da palestra, se alguém quiser uma relíquia da palestra. Então, o grampinho, não a kippah, que é minha. Então, a ideia de que isso incomoda é uma ideia nossa, de mais velhos. A ideia de que eu tenho que olhar no olho para conversar é uma ideia de experiência individual, é uma ideia que quebra essa ideia do 19. Esse é um quadro de um grande pintor romântico alemão, Caspar Friedrich, o maior pintor romântico alemão, que mostra um homem observando uma paisagem com neblina e vendo, sentindo, subjetivando a experiência. Essa paisagem só pode ser do 19. Se ele estivesse no 21, ele estaria fotografando, #montanha, né? #escalada, né? Estou aqui, kkkk, né? Cheguei, né? Oi, selfie com a montanha. Vejam a diferença. Este homem subiu na montanha, este homem observa a montanha, este homem contempla a montanha, este é um burguês romântico do século XIX. O homem atual sobe, publica, edita, comenta, melhora já a foto, aprimorar, coloca e já diz, aqui manda a localização para os amigos. Essa é a experiência que se transformou hoje. A perda da individualidade, que no passado foi a semente das grandes religiões e da filosofia. A perda da contemplação e a perda da interioridade. A perda da capacidade de pensar internamente. A perda da capacidade de sentir sem comunicar. E a capacidade de viver plugado. Viver plugado, viver atrás do celular, que se transforma numa espécie de vício. Vício para todas as pessoas, não apenas para os jovens. A única diferença é que os jovens digitam com 2 dedos e os mais velhos só com um indicador. É uma diferença importante. Todos os jovens têm polegares, todos os idosos têm indicador. Essa é a única diferença. Mas todos dependem absolutamente disso. É a ideia de que hoje ninguém mais faz nada a não ser registrar. A não ser, ao invés de viver a experiência, transformá-la num registro. E isto é algo absolutamente novo. É uma experiência nova na história humana que nós estamos ainda refletindo em vários sentidos. Um afastamento dos objetos. Na praia em Florianópolis, ano passado, vi meu sobrinho com a namorada namorando no sofá. Celular. Eu queria demonstrar a ele que tinha uma técnica de namoro um pouco mais eficaz e talvez mais prazerosa, mas achei que era menos perigoso deixá-los com o celular. Eles namoravam sentados um ao lado do outro com o celular. Estranho. Mas estranho provavelmente para uma determinada geração e não para todos. Toda a experiência agora é mediada, toda a experiência agora é intermediada pelos aparelhos. E curiosamente, ao contrário do que possa parecer, nunca na história humana nós escrevemos tanto. Porque os jovens e nós passamos o dia escrevendo. Apesar de haver uma voz corrente de que hoje não se escreve nem se lê mais, nunca se escreveu e se leu tanto. São frases curtas, simples. Uma obsessão pelo símbolo do potássio K, kkkk, uma obsessão pelo potássio. Uma referência permanente ao meu estado natal, RS, RS, RS em todas as coisas. E frases sintéticas. No século XVIII, o pronome de tratamento mais comum era vossa mercê. No XIX foi sintetizado, apocopado, como dizem os literatos, para você. Hoje é VC, provavelmente será em breve V. Apenas o V, para ficar mais sintético ainda do que nunca. Obrigado. Mais sintético ainda do que nunca. Essa experiência mediada aumenta a impessoalidade de tudo, de jovens, como reclamou o reitor de Harvard, que não sabem mais ler rostos. Não sabem mais ler alegria ou tristeza no rosto, porque só sabem mandar emoticons, só sabem mandar imagens. Todas as gerações, sem exceção, provavelmente
isto remonta ao início da história, consideraram a geração seguinte pior do que a anterior. Leem menos, respeitam menos os mais velhos. Há reclamações na Grécia Antiga sobre jovens que não respeitam mais os mais velhos. A ideia de decadência é uma ideia construída. Os latinos dizem mundus senescit, o mundo está envelhecendo. A impessoalidade é a marca atual. A impessoalidade reina no mundo atual e é possível supor, e há quem defenda isso, como um autor chamado Carr, no livro The Shallows, que o cérebro humano esteja já se transformando a esse respeito. O cérebro humano já está captando as realidades de uma forma distinta do que aquelas pessoas que foram educadas em outro processo. Isso não é melhor nem pior, é apenas diferente. O cérebro humano está sendo transformado pela intermediação do computador e pela intermediação desse tipo de comunicação. E o desafio é exatamente hoje a comunicação. Temos uma dificuldade estrutural com a comunicação atual. Não há mais códigos. Não temos mais códigos de roupa, dress codes. Não temos mais códigos de comunicação. É quase bizarro eu descrever que as cartas que eu mandava a parentes na Europa começavam com Porto Alegre, 30 de maio de 1975. Bom dia. Outono no Rio Grande do Sul. Espero que esta carta o encontre com boa saúde. A última, ou seja, até aqui, se fosse um e-mail, já teria parado a leitura. Porque já é excesso de informação. A conversa tinha fórmulas e as roupas tinham códigos. Como eu frequento muito a Sala São Paulo, posso garantir aos senhores como experiência, desapareceu o dress code. As pessoas vão de terno no dia da estreia ou de croque, que é o fim da cadeia alimentar da elegância. Croque é o encerramento da elegância humana, salvo se alguém aqui estiver de croque, é exceção do que eu estou dizendo. Nós não temos mais códigos a todos, e aí uma característica sobre eu discorri hoje à tarde no programa da Ana Maria Braga, a obrigatoriedade da felicidade. Todos devem ser felizes. Minha avó acharia de muito mau gosto o hábito de ficar sorrindo ao tempo todo, porque ela diria que muito riso, pouco siso. Não se sorria para fotos. As pessoas não ficavam sorrindo permanentemente. Não havia necessidade e obrigação de ser feliz. Aliás, eu nunca ouvi nenhum dos meus avós dizer que estavam felizes. Quando tudo estava bem, minha avó dizia: o gerúndio, vamos levando, do jeito que Deus quer, a gente está indo. Era um gerúndio permanente. Hoje nós medicamos a tristeza. Eu estou me sentindo triste, minha mãe morreu, mas é claro, isso é óbvio, seria estranho se não fosse. Nós medicamos a falta de atenção, chamamos de déficit, damos Ritalina. Nós medicamos a falta de tudo ou o excesso de tudo com remédios. Nós não aceitamos mais a dimensão trágica da existência que Nietzsche tanto tocou. Não nos aceitamos mais, como diz Sócrates, como o único animal que tem consciência que vai morrer. Não somos mais o caniço pensante que Descartes tanto insistia. Nós achamos que devemos ser felizes o tempo todo. Meu amigo Luiz Felipe Pondé escreveu na Folha essa semana que é muito brega ser feliz o tempo todo. É muito brega. Ser feliz o tempo todo e em Miami. Aí é o fim da civilização. A felicidade permanente expressa em carinhas, mensagens que chegam pela internet, mensagens de hoje amanheceu, sorria, elas são de um gosto muito duvidoso. E as pessoas sentem essa obrigação formal da felicidade. Eu devo ser feliz todas as vezes que eu tenho um motivo forte para ser feliz. O nascimento de um filho, uma conquista, uma alegria, a cura de uma doença, o reencontro com alguém que eu amo. Eu devo ser triste sempre que eu tenho um motivo para ser triste. E devo viver na média dessas duas coisas. Mas isso é antigo. Não consegue emprego alguém que se diz triste. O RH detecta a tristeza. O RH precisa que você diga: por que você quer vir trabalhar na nossa empresa? Eu quero somar porque o projeto da empresa diz muito a respeito das minhas... Não, eu quero trabalhar porque eu preciso de dinheiro, é óbvio. Porque se eu fosse milionário, eu não passaria nem a 1 quilômetro desse lugar. É óbvio, gente. Por que alguém quer trabalhar na vida? Eu me sinto sozinho nas tardes de segunda e aí eu vou.
Falta essa objetividade de imigrante nas pessoas, essa objetividade de vida. Ora, a felicidade obrigatória mostra uma faceta. Provavelmente nós publicamos tantas fotos de felicidade porque não somos. Nós temos tantos amigos porque não os temos mais. Nós mostramos tanto como a nossa vida é interessante porque nós não a achamos mais nossa vida interessante. E este vazio qualitativo aumenta a quantidade, já que a qualidade está em declínio. Zygmunt Bauman diz, e eu vivi a mesma experiência, ele diz numa entrevista que ele tem 90 anos e tem 5 amigos. Eu tenho 53 e tenho 3 amigos íntimos. E as pessoas, eu tenho 4.000 no meu Facebook. Como é possível, gente? Inclusive eu não tenho renda para ter tanto amigo, porque tem que dar presente, você tem que a todo instante, né? Essa felicidade, ela é estranha, e o século XXI vem acompanhado desse sentimento de uma mudança tão rápida que fica difícil de ser acompanhado. Alguém que dormisse por volta de 1100 e acordasse 100 anos depois em 1200, não notaria na sociedade europeia praticamente nenhuma mudança em 100 anos. Alguém que dormisse em 1985 e acordasse hoje não se comunicaria mais com as pessoas. Me passa um WhatsApp. What? Hã? É isso. Há pouco tempo era um torpedo. Esse cabo é USB, hein? Uma pessoa que dormisse por poucos anos não saberia mais disso. Faz uma selfie, não saberia mais disso. Ou seja, o sentimento é muito rápido dessa mudança, e este sentimento talvez tenha começado essa aceleração quando Johannes Gutenberg, por volta de 1455, criou uma quebra no padrão de transmissão de conhecimento ao imprimir a primeira Bíblia. Um monge podia consumir até 7 anos ilustrando uma Bíblia. Isso tornava a obra maravilhosa. Só que dava um monopólio do conhecimento à igreja de tal ordem que igreja e conhecimento eram uma coisa só. A partir de 1455, essa multiplicação quebrou esse monopólio. Quando Victor Hugo escreveu um lindo livro, Notre Dame de Paris, Victor Hugo, aquele moço que depois passou a fazer bolsas, mas na fase que escrevia livros, quando ele escreveu Notre Dame de Paris, que no Brasil nós chamamos um pouco de, erradamente, Corcunda de Notre Dame, o abade corrupto e cheio de desejos pela cigana, o abade, o cônego de Notre Dame, aponta a impressora recém-chegada a Paris e aponta para a Catedral de Notre Dame, sendo terminada na sua decoração frontal, os 28 reis de Israel, e ele diz, celui tuera cela. Isso aqui vai matar aquilo. Profeticamente ele estava dizendo que graças à imprensa a igreja perderia seu poder, e a gente diz em história que a imprensa é o incenso da reforma. Sem a imprensa não teria havido reforma protestante. Agora os livros se multiplicam, agora os livros crescem. Eu disse num café filosófico que muita gente se admira, a fonte é o historiador Jacques Legoff, Santo Agostinho leu menos livros do que eu. Sua biblioteca era menor do que a minha. Ou seja, não é a quantidade de livros que faz isso. A maior biblioteca do mundo é a do Congresso americano, o que não torna o congressista norte-americano um intelectual, necessariamente. Então a imprensa acelerou e as cartas, que eram um hábito, começam a diminuir. A correspondência, que é um hábito secular, começa a diminuir, e é provável que hoje haja uma geração inteira que nunca lambeu um selo. Os jovens nem imaginam esse hábito de lamber um selo e postar uma carta e esperar 1 mês, 2, 3 meses pela resposta. Que então chegava essa resposta. Um WhatsApp não respondido no prazo de alguns minutos causa nervosismo nos receptores. Eu visitei a Nova Inglaterra com um grupo de professores para estudar padrões de escola, que eu estudo no mundo, meus temas maiores, religiões e padrões de escola. E aí nós vimos crianças sendo alfabetizadas com tablets e sem uso de caneta e lápis. Crianças que não pegarão mais em caneta e lápis. E uma professora brasileira perguntou à professora norte-americana como é que ela vai fazer quando não tiver tablet. E a professora norte-americana deu uma resposta genial. Como a senhora, quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita, a gente não escreve. A
professora era brilhante, nós é que éramos um pouco apegados à ideia. Eu fui alfabetizado, gente, com caneta tinteiro. Caneta tinteiro, jovens, isso é caneta. Isso é caneta. Vai tinta aqui e a gente escreve assim. Eu vou descrever para os jovens, confiem no tio. Ela funciona, ela funciona. Como eu fui alfabetizado com caneta tinteiro e mata borrão, eu suponho que isso seja indispensável para isso. Não é. Não é indispensável. Ou seja, a aceleração continua e esta aceleração torna obsoletos quase todas as coisas antigas. Como professor, eu fiz dezenas de provas com mimeógrafo. Explicava a tantos colegas alcoólatras na área, porque logo de manhã cedo você era obrigado a cheirar álcool. Para um jovem, essa máquina parece primeira revolução industrial, né? Parece uma lançadeira volante da primeira revolução industrial. Nós temos um mimeógrafo que não significa mais nada. Nós temos uma máquina de escrever que, para definir para uma criança, na exposição que eu fiz para um banco quando eu era curador, não vem ao caso identificar o banco, levava o nome de uma cidade do litoral paulista, e eu fiz essa exposição e coloquei uma máquina de escrever e uma criança de 11 anos perguntou: tio, o que é isso? E eu expliquei como professor, isso é uma impressora wireless. E ela achou muito legal, ela achou muito prático, capta inclusive sinal em qualquer lugar, e o toner é super barato, né? O toner é super barato. Eu já disse isso em várias palestras, porque isto é uma ruptura que não tem como não repetir. Esta plateia formada de pessoas mais ou menos jovens pode ser dividida em dois grupos, quem fez ou não datilografia. Quem fez datilografia tem na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH. Quem fez datilografia, quem como eu tem diploma de datilografia do Instituto Universal Brasileiro. Quem fez datilografia tem uma habilidade única e absolutamente inútil. Porque quem não fez datilografia digita mais rápido do que quem fez. Eu sei fazer prova em mimeógrafo e eu sei datilografar. Já são duas habilidades inúteis sobre as quais eu me inclinei durante anos. E sei usar caneta tinteiro também. E mata borrão também. Eu dei aula com este aparelho. Jovens, vão anotando, depois o tio explica. Isso é um retroprojetor. Nós colocávamos uma transparência e era muito avançado. Era muito avançado. Antes do PowerPoint houve algo e havia o retroprojetor. Vantagem que eu sinto em ser mais velho. Fui dar uma palestra num grande centro no Rio, simplesmente pifou toda a aparelhagem. E o chefe de cerimônia: como é que o senhor vai fazer isso? Eu vou fazer como eu fiz a vida inteira. Eu vou dar aula. Eu não preciso de imagem para dar aula e não preciso de PowerPoint. Eu fiz isso durante anos. Eu vou usar um método sofisticado, que é falar e escrever no quadro. Mas exatamente porque eu fui treinado de outra forma. Gosto das imagens, gosto do PowerPoint, eles ajudam a fixar e acompanhar, mas eles não são, obviamente, centrais. Ter uma enciclopédia. Se alguém tem ainda uma Barça, uma Larousse, um Mundo da Criança, vai descobrir que não dá nem para vender para sebo. Ninguém quer mais. Parece bibelô de vó, sabe aquele que você quer que quebre, mas aquilo não se espatifa, né? Uma enciclopédia. Segundo o especialista em comunicação, que é o Castras, professor espanhol que mora hoje na Califórnia, a nossa comunicação se transformou e com ela os aparelhos, ficou informal, globalizada, atomizada no sentido de espalhada e, acima de tudo, dinâmica. A retórica não pode mais conviver com fórmulas longas porque ninguém acompanha frases muito complexas. Orações do tipo que o padre Vieira usou nos seus sermões são absolutamente impensáveis hoje. As novelas não usam mais orações subordinadas, porque elas impedem a compreensão. As novelas usam coordenadas assindéticas, absolutas. Porque se alguém disser numa novela: nossa, você aqui, supunha eu que, ao contrário da primeira vez, desta vez você teria vindo mais cedo para marcar mais a diferença com aquela vez outrora citada, troca de canal. É demais. Orações subordinadas são excessivas.
Só que orações subordinadas pressupõem uma capacidade analítica de texto que está desaparecendo. Pressupõe um outro tipo de texto que não é melhor. Ele não é melhor do que o texto, só é diferente. E dessa forma, o homem efêmero acha importante publicar tudo e faz o blog da sua vida e conta diariamente: acordei, almocei, estou aqui, kkkk, né? Cheguei. E como se estivéssemos na Etiópia, onde a refeição fosse um fato notável, as pessoas fotografam cada comida e publicam. E não estamos em Addis Abeba. A maior parte das pessoas poderia pular e deveria pular aquela refeição. O homem em efeito, a pessoa comum, começa a dominar o cenário e começa a expor seu caráter comum. Utilizando a imagem que Francis Bacon, o pintor contemporâneo inglês, fez sobre o quadro de Velázquez do Papa Inocêncio X. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, adapta a imagem de Velázquez, o lindo quadro sobre o Papa Pamphili, Papa Inocêncio X, e ele diz que nós vemos uma crise de utopias. Não há mais utopias no mundo, não há mais socialismo. Eu insisto, digo há anos, socialismo existe ainda em Cuba, Coreia do Norte, diretório acadêmico da área de humanas. São os 3 locais que o socialismo ainda existe. Em breve, só diretório acadêmico da área de humanas. Nós temos uma crise de razão, nós temos uma crise de ideia de progresso. Eu vou lançar a hipótese que é provável que há 50 anos houvesse menos gente trabalhando com astrologia, cristais e outras coisas do que hoje. Provavelmente há 50 anos havia menos canais religiosos na televisão e menos rádio religiosa. Ou seja, há 50 anos havia ainda uma crença na ideia da razão que hoje está cedendo lugar a terapias alternativas. É provável que nós estejamos num momento curioso de vitória da ciência, misturado com questões absolutamente esvaziamento do pensamento racional. É provável que os aparelhos que ficam obsoletos muito rapidamente e que nós tenhamos hoje esse hábito de não consertar mais nem máquinas, nem pessoas, nem relações, nem aparelhos. Estragou, troca. Quando minha avó casou, ela sabia que era para a vida inteira. Não que ela não pudesse separar. Havia desquite, não havia divórcio. Mas o sistema moral dela não pressuporia isso. E como eu já disse na televisão, uma mulher casada podia se entregar ao casamento, porque nada abalaria este casamento. E hoje, aqui eu me refiro às minhas amigas que assistem nesse auditório. Está difícil, a fila anda. Eu sugeri numa palestra em Curitiba, imaginem Graziella Massafera, linda atriz, linda, inteligente, simpática, foi largada. Imaginem vocês, gente. Imaginem vocês, que também são lindas, mas imaginem vocês, né? Imaginem vocês. Graziella Massafera é simpática, interessante, foi largada. Não está fácil, amiga, não está fácil. Não dá para largar o corpinho, não dá para largar, tem que continuar na esteira, no capim, tem que ser o resto da vida. A concorrência está feroz. Está feroz, realmente. Refugiem-se em comunidades religiosas ortodoxas. É a única salvação, porque a concorrência está feroz. Vejam, gente, não há mais a ideia de que você conserte algo. Meu pai comprou uma eletrola na década de 70 e aquilo nos acompanhou até o doutorado. Todo celular que estraga, a chance de consertar é baixíssima. A chance de trocá-lo é maior. Isso já é uma característica do dinamismo do nosso capitalismo, mas é também uma característica do dinamismo das nossas relações. Não deu certo, separa. Não gostou da frase do amigo, bloqueia, não fala mais. Nós não consertamos mais coisas, nós simplesmente jogamos fora, trocamos. E essa é uma característica contemporânea. O grande Baudrillard, que me deu aula na França, dizia que se o século XVIII foi a Revolução Política francesa, o XIX foi a Segunda Revolução Industrial, o XX é o início da grande revolução, que é a Revolução da Incerteza. A revolução das ideias não claras. A revolução em que as ideias
têm que aparecer, mas outros já podem contestá-las imediatamente. E esta é a dúvida dessa sociedade líquida que o Bauman tanto toca. Nós somos, em algum sentido, a sociedade que tem a maior quantidade de dúvidas na história, e é comum que as pessoas confundam o fim do mundo que lhes deu sentido com o fim do mundo. Ou seja, como o mundo que me deu sentido não existe mais, eu acho que este mundo está acabando. Você nota essa ruptura com as pessoas de mais idade, com aquele segundo de dúvida na escada rolante. A pessoa se aproxima da escada rolante, ela já viu aquilo, mas aquilo não nasceu com ela. Então ela mira no degrau, ela olha bem e dá um pulinho meio nervoso, sempre imaginando que a escada vai tragá-la, vai levá-la para uma outra dimensão. E os jovens entram na escada rolante sem medo. Nós temos sotaque na nossa capacidade de pensar o mundo. Nós temos um sotaque, e este sotaque está nos levando a uma questão importante. É a era da total liberdade. É a hora que você escolhe o que você quer vestir, o jeito que você quer levar a sua vida. É a era por excelência dos gurus, dos homens que nos ensinam, e as mulheres, a nos vestir, a cozinhar, a pensar. É a era dos gurus e a era do esoterismo. Religião é um dos fenômenos mais tradicionais na constituição da sociedade humana, nos acompanha desde a pré-história. Religião é definidora do pensamento humano. Não confundam com esoterismo. Esoterismo são práticas mágicas, em que você diz alguma coisa para conseguir algo do ponto de vista mágico, que não tem nenhuma relação com a religião. Esoterismo são as pessoas que já estão passando rímel no terceiro olho. Esoterismo são as pessoas que acreditam que determinadas ações produzem determinados resultados. Use roupa íntima vermelha no ano novo que você terá amor. Imagine em que Exu você se transforma no ano novo. Use cueca amarela para ter dinheiro. Tenta imaginar a cena de um homem de cueca amarela. A simples imagem já deve barrar o pensamento, né? Use branco para ter paz, né? Mande essa mensagem para 10 pessoas que você vai encontrar. Ou seja, isso é esoterismo. E esses gurus se multiplicam na medida em que nós temos um outro paradigma, um paradigma muito interessante. Nós substituímos a tradicional gerontocracia, o poder dos mais velhos, geron em grego, os mais velhos, pelo poder dos mais jovens. É a primeira vez na história que os jovens dominam a técnica e não os mais velhos. Durante milhões de anos, desde que o ser humano apareceu, ou durante pouco mais de 5.700, desculpe, que o ser humano apareceu, corrigindo. Sorry, passa. Sai desse corpo, pronto. Então, desculpe, nos últimos 5.700 anos da história humana. Desculpe. Eu estava na Unicamp e deu um lápis. Pronto. Então, nos últimos anos, sempre o mais velho era o que sabia que sementes plantar, quais eram as orações corretas, quais os procedimentos. Os velhos mandavam na sociedade. Ser mais velho era um atributo. O respeito que a sociedade na qual eu nasci no sul do Brasil tinha pelo meu pai era pelo fato de ser um advogado antigo. Quanto mais antigo, melhor, dentro de um limite. É claro, a juventude eterna é a novidade do século XX, e o fato da juventude ser acompanhada de um domínio técnico. Todo jovem nasce sabendo tecnologia, faz parte hoje do DNA. Ele fuça 30 segundos no celular e ele sabe tudo. E eu leio o manual, um sinal claro de idade. Ele fica olhando pelo método empírico, tentando, mexendo e vai achando. Não? Se eu tenho uma dúvida de tecnologia, basta consultar alguém jovem. Aquele minuto de dúvida é um sinal de que nós não dominamos mais a técnica. E nós temos ídolos jovens. Eu vou supor que este indivíduo, que eu acho que tem, não tenho certeza que eu vou dizer 22 ou 23, isso, que ele ganhe mais do que eu. Eu vou supor válida essa hipótese. Claro que vocês não podem rir, porque vocês não sabem quanto eu ganho, então não é científico rir.
dotado de um talento sinestésico corporal muito grande, um tipo de inteligência corporal muito grande. Se vocês pensarem que quase todos os nossos ídolos e milionários tradicionais, especialmente da área de tecnologia, são muito jovens. Houve um crescimento disso. E houve uma outra questão, a velhice aumentou na mesma proporção. A foto da esquerda é nosso segundo imperador, Dom Pedro, no ano da sua morte. Em 1891, Dom Pedro tinha 67 anos. Nasceu dia 2 de dezembro de 1825. Morreu dia 5 de dezembro de 1891. Ele tinha 67 anos, diabético. Reuven escreveu o livro sobre Dom Pedro Soaviaz, sabe mais do que eu. Diabético, tinha uma aparência mais velha. Do lado direito é nosso simpaticíssimo ex-ministro e músico com 72, Gilberto Gil. Primeira conclusão, pele da Bahia é melhor do que pele austríaca. Primeira conclusão, pele austríaca é um horror para isso. Mas o fato é de que eu lembro da minha avó com 40 anos, e ela era uma matrona, de roupa preta, e muito austera, fechada, com camafeu. E hoje as mulheres de 60 estão de biquíni na praia. Não vou entrar no mérito estético, mas é uma mudança. É uma mudança. Leila Diniz, em 1971, foi à praia de biquíni grávida e perdeu seu posto na Globo por causa disso. Era um escândalo uma mulher grávida de biquíni. Eu confesso que é sinal de idade, eu ainda acho estranho, mas esse é sinal de idade. A velhice aumentou, mas ninguém mais pode ser velho. Todas as pessoas têm que ser jovens, e têm que fazer tatuagens, e têm que comprar carros vermelhos. E elas têm que usar roupas de jovens e falar como jovens. E têm que dizer frequentemente que se sentem jovens. Eu tenho uma aluna extraordinária, gente, que agora está com 93 anos, uma pessoa extraordinária que não vem ao caso identificar. Ela me disse há alguns anos, mostrando a mão, professor, eu estou com mãos de velha. E eu disse, é normal quando a gente se aproxima do 100, é normal. É comum na espécie humana, desde que Deus limitou a 120 os mais fortes e acabou com aqueles exageros de Matusalém e de Adão. Ou seja, é comum na espécie humana essa ampliação da velhice. E o desafio, de novo, volta ao ponto, é comunicar. Porque agora a ruptura entre as gerações não é mais de concepção de mundo, mas é de linguagem. Né? Eu preciso de uma fonte. Alguém de 17 pensa no que é, para botar na tomada. Alguém de 60 pensa, para o jardim, meu filho. Ou seja, o vocabulário mudou e o desafio da conversa se multiplicou, e nós já tínhamos tocado nele. Um grande especialista em comunicação estabeleceu, ainda antes do boom dos computadores pessoais, McLuhan nos advertiu que a maneira como eu uso a comunicação, os meios, as redes sociais e tudo que ele nem viu se desenvolver, marca porque eu sou marcado pela mensagem. O meio e a mensagem são solidificados numa coisa só, de tal forma que no momento que eu passo a pensar pelo celular, pelo Twitter, pelo blog, meu cérebro passa a se adaptar a este padrão. E este padrão se torna cada vez mais rápido a este respeito. E, naturalmente, a nova retórica é a falta de retórica. Não há mais nenhum jovem que domine pronomes de tratamento. E eu tive um bimestre da minha vida dedicado a aprender a escrever e abreviar Vossa Reverendíssima, Vossa e Sua Excelência, Magnificência, Vossa Magnificência e assim por diante. Eu perdi um bimestre da minha vida e é mais uma habilidade similar ao reto projetor e à máquina de escrever. A retórica desapareceu, a retórica se transformou e a solução para a comunicação rápida é cada vez mais a imagem, até nos assustando naquele caminho que Huxley escreveu no Admirável Mundo Novo, que talvez o grupo Delta só conseguia ler jornais com imagens. É possível que essas imagens, fortes ou fracas, pungentes como essa de Sebastião Salgado, cada vez mais signifiquem a comunicação. E nós nos encaminhemos de novo para uma sociedade ágrafa, que não escreve, mas que lê imagens. Mas para uma sociedade, para uma escola que ainda pensa bastante através do texto. A mensagem tem que ser curta, ela não pode ser comprida, porque senão ela não será entendida. Quanto maior a mensagem, menor a chance dela ser entendida. Quanto maior o texto, menor a chance dele ser entendido.
E, acima de tudo, eu vou ter que pensar que nós temos o maior acesso da história humana à informação e a menor quantidade de tempo para aproveitá-las. Eu vou dar exemplos tirados da bibliografia clássica. Por exemplo, quando pela primeira vez uma luta foi transmitida pelo rádio, e pela primeira vez na história, nós estamos em 1921, o número de pessoas que utilizaram o rádio foi superior aos que estavam presentes ao evento. O boxe era uma das coisas mais populares no início do século XX. E esta luta entre um francês e um americano, vamos agora observar a diferença. 90 mil se acotovelaram ao redor e 300 mil ouviram pelo rádio. Foi a primeira vez que isso ocorreu e hoje isso ocorre sempre. 1000 pessoas assistem à cerimônia na Basílica de São Pedro. 1 milhão assiste pela televisão. 10, 15, 20 mil pessoas convidadas para uma festa. 1 milhão assiste de outra forma. A experiência mediada, segundo o livro que eu cito aqui, é maior do que todas as outras. Vamos tocar num campo que eu gosto muito, a música. Em 1853, um dos maiores sucessos de Verdi estreou no meu teatro preferido no planeta Terra, La Fenice, de Veneza, para 500 privilegiados. Ninguém jamais tinha ouvido a música da Traviata. Só os que estiveram ali e saíram pelas ruas de Veneza cantando a Valsa do Brinde. Ninguém mais sabia sobre essa música. Vamos avançar 100 anos nessa experiência extraordinária e vamos para 1953, quando as pessoas podiam comprar muitos long plays. Jovens vão anotando essas coisas antigas e arcaicas, e poderia então pegar muitas gravações da Traviata. Isso é um disco, funciona como um disco. E ouvir a Traviata em várias versões de tal forma que é muito mais rico do que 1853. Porque eu tenho uma chance muito maior. Vamos avançar para 2016. Eu posso baixar nesse instante, nessa sala, umas versões completas da Traviata. Eu posso baixar o libreto completo e comentado. Eu posso baixar a partitura completa. Posso baixar tantas críticas que eu não teria tempo na minha vida para ler. Nunca na história humana eu tive tanto acesso à informação. Resultado, na média, as pessoas sabem muito menos sobre a Traviata do que há 150 anos. Resultado, tendo tudo isso na minha frente, eu não tenho mais tempo para aproveitar isso. E a experiência única e repetiva, aquilo que Walter Benjamin definiu como a aura da arte, se perdeu. Agora não é mais uma coisa só, não é mais uma coisa única. Eu posso ver, eu posso fotografar, eu posso filmar, e tudo perdeu a sua aura, como diz o grande filósofo Walter Benjamin. Nós multiplicamos tudo isso. Segundo Giddens, o grande teórico do Estado trabalhista inglês, o que mudou nesse tempo? Até há pouco tempo eu não separava espaço e tempo. No mundo pré-moderno, espaço e tempo se fundiam, como nesse grande pintor francês que tanto inspirou Van Gogh, em que ele retrata a oração do fim da tarde, o Ângelus, e mostra um casal que está inteiramente imerso na atividade. Terminaram o dia de agricultura, estão rezando, provavelmente uma Ave Maria. Eles estão ali, nenhum deles está com a cabeça em outro lugar. Nenhum deles está postando ou publicando. Nenhum deles está botando alguma coisa que não seja o hic et nunc, latino, o here and now, em inglês. Isto é o mundo antigo. Meu corpo está onde minha cabeça está. O que é o mundo contemporâneo? Meu corpo nunca está onde minha cabeça está. O Luc Ferry, um grande filósofo francês, escreveu que a família é hoje o único motivo pelo qual se morre no Ocidente. Ele diz, não conheço um pai de família no Ocidente que não desse a vida pelos filhos. Eu não quero corrigir um grande filósofo, mas eu quero acrescentar, família sim e celular. Porque as pessoas digitam dirigindo. O que significa isso? Eu prefiro arriscar morrer a não responder esse WhatsApp. Porque o celular aumenta exponencialmente o risco de morte, de paraplegia, de acidente. Eu prefiro matar toda a minha família, mas responder, estou aqui, kkkk. Isso é hoje motivo para eu arriscar a vida. Vocês já pensaram? O que faz alguém digitando no trânsito está dizendo e mandando a seguinte mensagem, não há nada mais importante
do que estar plugado naquele momento. É uma questão muito curiosa. Isso passou, essa questão passou, e passou também a minha capacidade de concentração. Somos a civilização do tédio. O adolescente clássico contemporâneo, o francês chamaria de blasé, minha avó de entojado, mas somos a civilização do tédio. Temos cara de landscape, temos cara de paisagem. Você chega numa aula hoje, sou professor, diz, hoje nós vamos ler esse livro. Não tem mais a vontade porque nós somos uma civilização exposta a muita informação. Isso diminui a capacidade de aproveitá-la. Diminui muito essa capacidade. E com isso, a plateia também. Isso é reunião da empresa, planilha Excel depois do almoço. Vamos lembrar que o Padre Vieira chegava a pregar por 4 horas seguidas nas igrejas coloniais. Se um padre ou um rabino falar por 4 horas, ele terá uma plateia tirando vocês, naturalmente, quando o rabino me fala, naturalmente. Foco. Mas há um mistério. O mesmo jovem que não aguenta 10 minutos de exposição, é um mistério piagetiano, é capaz de ficar no jogo do tablet durante 3 horas seguidas. Ou seja, esse é um desafio para as escolas. O desafio de integrar o jogo à educação. Porque este jovem é capaz de foco, mas não foco onde eu acho que ele deveria ter foco. Esse é um grande desafio para as escolas, mas como nós professores não fomos formados nisso, é um grande desafio você fazer essa adaptação permanente. Tudo é verdade, mas o cérebro humano tem um probleminha de formatação. Eu posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo, o cérebro humano comporta isso, mas a energia de foco será a mesma e eu vou dividi-la ao meio. 50-50. Eu posso fazer 4 coisas ao mesmo tempo, mas vai 25 teóricos para cada um. Então eu posso atender ao celular, digitar no computador, comer algo, escutar música com headphone e andar na esteira. Eu posso. O cérebro humano comporta isso, mas cada uma dessas atividades terá uma quantidade de atenção muito pequena e uma quantidade de prazer muito pequena, porque não há foco. Os budistas acham a distração um dos 5 venenos da alma. A nossa sociedade é a sociedade da distração. Tudo ao mesmo tempo, aqui e agora. Escutar música, botar o fone de ouvido, sentar no sofá e escutar não existe mais. Eu escuto enquanto eu bebo vinho ou chá, o que eu quero, e leio sentado no sofá e como ao mesmo tempo. Ou a música, ou o vinho, ou o sofá serão punidos por isso. Um desses elementos será punido. O cérebro humano continua com essa questão. E nós aumentamos a exigência cada vez mais de trabalho e também necessitamos acumular muito mais do que no passado. Porque agora eu tenho que prever o seguro, eu tenho que prever a velhice, eu tenho que prever a aposentadoria. A aposentadoria há 100 anos chamava-se filho. Investia-se em filho, porque filho era a garantia disso. Hoje, a aposentadoria eu tenho que acumular para aqui e para agora. Somos todos faraós, que desde que subimos ao poder, temos que começar a construir a pirâmide. Quando vieram me oferecer há 6 meses um plano para túmulo, eu achei que era até o máximo, né? Achei que tínhamos chegado ao fim, né? Tínhamos chegado ao fim dessa possibilidade. O trabalho se tornou tão importante que é o único suicídio ético. Apesar do suicídio ser condenado por todas as religiões ocidentais e ser um tabu particularmente forte no judaísmo, eu posso dizer, eu estou me matando de trabalhar. E todo mundo aprova. Se eu dissesse, estou me matando de beber, estou me matando com crack, ninguém acharia isso tão interessante. É um suicídio ético, o trabalho e o vício. E é um vício, do qual hoje algumas autoridades nos Estados Unidos recomendam finais de semana de desintoxicação. As pessoas vão para fazendas sem rede, sem rede em qualquer sentido da palavra, e se desintoxicam disto. Porque o Facebook, os grupos, todos esses grupos se transformaram em um preenchimento absoluto de um vazio que incomoda as pessoas, porque estando no ônibus, no elevador ou no carro, elas acham que têm o que fazer digitando.
E tendo o que fazer digitando, elas se sentem importantes, elas se sentem alguém, elas se sentem inseridas em alguma coisa. Isto é uma mudança muito grande na percepção e a ideia de felicidade como inserção em rede social. E eu insisto em várias coisas, e uma delas baseadas, uma no genro de Marx, Lafargue, outro num italiano recente, Domenico de Masi, que insistem os dois, que sem o ócio não existe nem felicidade nem criação. Ócio não é ligar a televisão e ficar vendo. Isso não é ócio, isso é tédio. Isso é totalmente diferente. Ócio é a capacidade de deixar a cabeça fluir sem uma atividade fixa. Ócio é a capacidade de escutar uma música e conseguir viajar com essa música. Ócio é a capacidade de focar num ponto mental sem estar fazendo outras coisas. Ócio não é passar o tempo. Ócio é dar ao cérebro um tempo para que ele possa produzir. E com essa superexposição de atividades, responder mensagens, ver coisas, ninguém tem 1 minuto para absolutamente nada. Então eu botei como princípio, vou falar agora subjetivamente, decidi na minha vida, por decisão pura e subjetiva minha, que uma vez por semana eu sairia de casa sem o celular, para dizer ao aparelho quem manda nele, pelo menos uma vez por semana. Já que eu não mando em nada nem ninguém na minha casa, eu decidi mandar no celular. Nem o cachorro mais me dá qualquer atenção. Então o celular eu deixo em casa e digo aos senhores, é meu melhor dia da semana. Ao voltar tem muitas mensagens. Onde você está? Bem, eu sou historiador, eu não sou obstetra. Ninguém tem uma dúvida de emergência em história, né? Ninguém tem uma dúvida no meio da noite, né? A qual dinastia pertencia a Tutancâmon? Ninguém tem uma dúvida de história de emergência. Não sou médico, não tenho emergências com as pessoas, então eu posso fazer isso. Não tenho filho pequeno, eu posso fazer isso, realmente. Então essa é uma questão interessante. Garanto aos senhores, experiência minha, não é nenhuma recomendação, é meu melhor dia da semana. Estou pensando em estendê-lo para mais dias, né? Então, o ócio criativo é a capacidade que se tem para isso e dizer as ferramentas quem manda nelas. Porque aqui eu quero afirmar taxativamente a essa distinta plateia que não é um problema rede social, não é um problema Facebook, não é um problema e-mail, não é um problema Twitter, não é um problema nada disso. O problema é quem usa. Vinho não é um problema. O problema é quem bebe. Nenhuma ferramenta é um problema. Depende de como você a utiliza. Face pode ser excelente. Computador facilitou muito. E eu lembro o inferno que foi fazer um projeto de pós-graduação calculando a margem direita da máquina. Vocês não podem, os jovens não têm nem ideia o que era calcular em todas as linhas as sílabas e errar na última e ter que botar um errorex na folha e bater em cima de novo. Era um horror. Computador é uma maravilha. Ele guarda a coisa, ele guarda aquilo que você faz. É uma maravilha. Computador não é um problema. O problema está na falta de equilíbrio, na híbris, como diriam os gregos, no desequilíbrio do uso. Quais são minhas prioridades? O que realmente eu quero? O que é importante para mim, para eu estabelecer a felicidade? Essa imagem é de uma escultora norte-americana, Carlyle, Bob Carlyle, eu gosto muito, é o self-made man dela. E a ideia muito forte da construção do indivíduo a partir dos seus valores. Então, como a fala era curta, eu queria enfatizar exatamente isso. Não é problemático, nenhuma ferramenta não é problemática. Nenhum instrumento que a natureza ou a técnica me deram é um problema em si. O problema é dado pelas pessoas que utilizam. Dessa forma eu posso garantir que a felicidade continua sendo um projeto de construção a partir de valores, valores definidos do que é importante para você, o que eu preciso fazer para atingi-los, absolutamente de forma clara, que esforço eu quero fazer para isso. E as pessoas continuam perguntando as coisas mais interessantes.
tanto me perguntaram como é que eu lia tanto que eu decidi dar a fórmula que eu dou apenas a plateias muito seletas como essa. Perguntado como é que você lê tanto durante a semana, eu vou dizer uma coisa: eu sento, abro o livro e leio. É uma técnica que eu aprendi na infância, ela é fruto de séculos de debate. Eu sento, nossa, eu acordo muito cedo, eu acordo às 4h30 da manhã todos os dias. Pessoal, como é que você acorda tão cedo? Eu faço assim, eu ponho o despertador, eu saio da cama e começo o meu dia, porque eu sou uma pessoa matinal. Tem gente que não é matinal, eu sou muito matinal. Sou daqueles que dá bom dia feliz de manhã e irrita tanto aos que não são matinais. Eu chego na escola e digo, bom dia, e os azedos ficam irritadíssimos com isso. Aquilo que eu quero eu vou fazer dentro das minhas limitações. Nós somos todos possíveis dentro de determinadas limitações. Toda a técnica que hoje nos oferece eu acho maravilhosa. Eu acho fabuloso, meu autor preferido, Johann Sebastian Bach. Eu acho fabuloso colocar uma música. Quero escutar um trecho da Paixão segundo São João. E aí eu coloco e essa música enche o meu escritório. Que coisa fabulosa, que maravilha. A técnica é maravilhosa. Eu quero rever um filme clássico que eu vi há 20 anos. Basta procurá-lo, que ele está disponível. Eu quero verificar uma informação. Tudo ficou mais fácil em vários sentidos. O erro está no desequilíbrio de quem utiliza. O erro está na falta de capacidade de medir. E aí são decisões familiares. Funciona como a tradição de saber quantas horas entre a carne e o leite. Cada família vai determinar o seu padrão. Eu daria alguns conselhos. Nunca celular na refeição familiar. Nunca. Porque o celular pode estar em todas as horas e a refeição só tem aquela hora. Nunca celular durante um momento íntimo do casal. Nem no modo silencioso ou vibratório. Nem no modo... Nem nesse modo. Nunca que a técnica supere minha capacidade de comunicação. Nunca deixar de lado a comunicação olho no olho, especialmente entre pais e filhos. Nunca substituir a experiência humana pela máquina e sempre utilizá-la, ser senhor de si, dominar e produzir este resultado que pode ser, se eu for feliz, pode ser a tal da sonhada felicidade. Era isso que eu queria dizer aos senhores. Muito obrigado. Eu queria fazer uma reflexão um pouquinho sobre o momento político que nós estamos passando. O que a gente percebeu nas últimas manifestações é que ficou muito claro que a população, de uma maneira geral, está insatisfeita com a situação política, com os políticos. Quer dizer, todo mundo, de uma maneira geral, não gosta do que nós temos, querem essa mudança, mas também não sabem dizer mudar para quê ou para quem. Então, uma sensação de insatisfação generalizada e a busca de a esperança de buscar alguma coisa que seja melhor do que o quadro atual. Tanto que na principal manifestação que nós tivemos aí no dia 13, a gente viu que políticos que eram, vamos dizer, contra a situação foram vaiados em pleno público. Então, ficou a mensagem de que, bom, nós não queremos os políticos, nós não gostamos dos políticos, nós precisamos desses políticos para administrar. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre esse momento, por favor. Obrigado. O tema política é um tema espinhoso. Eu tenho evitado falar ou publicar muito sobre isso, principalmente porque as pessoas não querem escutar. As pessoas têm sua opinião constituída e é um pouquinho pregação para surdos. Elas querem saber de que lado você está, como há pouco escreveu Caligares na Folha, e sabendo de que lado você está, elas encerram o debate. O nosso debate político está num grau muito ruim, muito raso e particularmente burro. Nunca foi brilhante, mas está num momento particularmente burro. Eu vou voltar à única piada que Tomás de Aquino conta num livro, o grande teólogo do século XIII, que ele fala de uma velhinha na cidade grega de Siracusa, no sul da Itália, e esta velhinha foi vista no templo rezando para Dionísio, tirano de Siracusa, para que ele tivesse vida longa. E como Dionísio era odiado pela população de Siracusa, o rei mandou chamá-la, porque era um caso único. E perguntou, por que você reza? Ele disse, porque meus pais rezaram pela morte do seu avô. E ele morreu.
E ele era um péssimo rei. E seu pai foi ainda pior. Eu rezei pela morte de seu pai e ele morreu. Aí subiu o Senhor, que é pior do que seu pai. Eu rezo para que o Senhor nunca morra e para que o seu filho nunca assuma o trono. A gente reclamava de Figueiredo, aí veio Sarney, a nova república. Show Sarney, voto direto, Collor. Quantos de vocês reclamaram de Lula? Veio a Dilma. E agora querem tirar a Dilma. Vocês têm certeza absoluta disso? Bem, naturalmente essa é uma postura um pouco mais cínica que repete um pouco o Príncipe de Salinas no Leopardo do Lampedusa. Na obra de Gato Pardo, o príncipe diz: é preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre esteve. Então, minha postura é muito clara e objetiva, eu sei que esse é um ponto espinhoso. Todas as pessoas que erraram, que roubaram, devem pagar, independente do partido. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a derrubada de X e Y não instalará o reino de Deus na terra. Porque o defeito continuará. Qual é esse defeito? O eleitorado não será mudado. E isso é cínico, eu sei. Mas como é que nós aprenderemos a mudar? Na medida que nós errarmos. Infelizmente, democracia, como diz Churchill, é o pior do sistema, com exceção de todos os outros. Nós temos que aprender a votar. Esse aprendizado é lento. Eu pego avião todos os dias e a pessoa tem resolver uma equação muito simples. É um plano cartesiano, uma letra e um número, lugar 3A. É simples. Um está numa abscissa, o outro está numa ordenada. É fácil. Quadrante A, alfa, delta, é fácil. A pessoa vai até o meio do avião e chega, 2A, e começa a voltar contra a Piracema. E quando a pessoa faz isso, eu só penso, e ela vota. É claro, eu não quero dizer nenhuma crítica, a democracia é o melhor sistema sempre. É crime defender volta à ditadura, nossa Constituição estabelece nas cláusulas pétreas que o Brasil é um Estado de Direito. É crime defender a volta à ditadura, é um criminoso quem fala isso. Bem, eu posso até gostar da ditadura, mas é crime defender a ditadura. Então, o que significa isso? Nós teremos um longo caminho pela frente que não passa por Brasília. Aí eu vou falar como profissional de sala de aula, passa pela escola e não por Brasília. Este caminho talvez tenha os próximos 50 ou 100 anos. Mas é bom que aqueles que roubaram sejam punidos. Usando um último exemplo histórico, proclamada a República, um grande fazendeiro do Recôncavo Baiano, já que hoje é o aniversário de Salvador, nossa primeira cidade, primeira capital, um grande fazendeiro do Recôncavo, foi perguntado pelos republicanos: o senhor é a favor da República? Ele disse: não, eu prefiro o Império. Pergunta: mas por quê? Dom Pedro era um porco gordo, há 50 anos no poder. A República vai trazer um leitão a cada 4 anos. Então, esse é um cínico baiano, você tem um cínico italiano, cínico baiano. Eu acredito muito na transformação, acredito muito na mudança, acredito muito na melhoria. Só que, talvez por ter 53 anos, eu acho que ela vai demorar um pouquinho mais. Em 1992, o líder dos caras pintadas era o presidente da UNE, Lindenberg, que saía às ruas para derrubar a corrupção do governo Collor, que na época envolvia um Fiat. Não sei se vocês lembram, na época a corrupção envolvia um Fiat. Lembra? Que tempo aquilo! Um jardim refeito na casa da Dinda e cafona. E um jardim cafona. Bem, este homem que renovou a política e trouxe a voz das ruas entrou na política. Então, volta ao Príncipe de Salinas. Às vezes é melhor. Ou conselho da minha mãe, dizer, esposa, marido, empregada, não troque. Bem pior depois, né? Fiquem com o que tenham e vão até o final, que é melhor. Acredito na mudança, sim. Ela virá da sala de aula, ela virá da escola, ela virá de uma reestruturação das famílias. Ela não virá de Brasília, nem de buzinaço, nem de qualquer outra coisa. Só que ela será lenta. Eu sou um pouquinho menos esperançoso que a média das pessoas. Então, quando todo mundo está na minha família, ano novo, vida nova, eles vai ser igual a tudo
Toda vez. Só que eu não digo isso, que é chatice, né? É chatice dizer isso, por favor. Mas, Karnal, as redes sociais, nesse contexto, também não vão ajudar a formar esse eleitorado, formar ou desinformar? Isso já conta como a segunda pergunta. É que nem gênio. Tem 3 desejos. Tem 3 desejos. Alan, imaginar que a política seja, ou por exemplo, que a má política seja apenas fruto da desinformação, ignora o fato que no país mais culto, mais alfabetizado e com o maior número de doutores por 100 mil habitantes da Europa, a Alemanha, houve a barbárie do nazismo. As redes sociais podem servir para a democracia e podem servir para a barbárie fascista, porque advertiu Brecht que a cadela do fascismo está sempre no cio. E eu sinto que o cio dela está fortíssimo no Brasil neste momento. Ela está uivando, esperando. Então, citaram aqui, com toda razão, foram vaiados todos os políticos, menos um. Só um deputado federal do Rio de Janeiro, que não convém identificar, vou chamá-lo de Voldemort apenas. Só um deputado pelo Rio de Janeiro foi aplaudido na manifestação em Brasília, justamente o que propõe uma série de medidas. Então, a cadela do fascismo está sempre no cio, Bertolt Brecht. É um risco. O risco do fascismo, infelizmente, não se esgotou em 45. Infelizmente. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não? Outra questão, temos mais 2? Por favor. Mais 2. Mais 2, vamos fazer que nem o gente. Acho que é melhor levar o microfone lá, por favor. Qual você acha que vai ser o papel da imprensa? Qual está sendo o papel da imprensa nesse momento? Porque, se você pensar que você citou há 500 anos, ela teve um papel fundamental, teve uma ruptura, né, numa era. E hoje a imprensa ela não é confiável, ela não é... Como você enxerga? Perfeito. A questão é muito importante. Acho que a imprensa nunca foi confiável se nisso está sendo dito que ela é neutra. Historiadores têm uma frase que eu transfiro aos senhores. Em história, neutro é apenas sabão de coco. É a única coisa neutra. Todo jornal tem um objetivo que não é exatamente político. O objetivo de um jornal é, como empresa, atingir e ter lucro. Os jornais são variados, têm estruturas variadas. Cabe ao leitor analisá-los. Cabe ao leitor ver que, ao ler a Veja, ele está vendo um projeto político. Ao ler a Carta Capital, está vendo um projeto político. Ao ler a Voz Operária, ao ler qualquer jornal, ele está vendo um projeto político que não é neutro. Cabe a ele analisar. Cabe a ele interpretar como psicanalista com o seu paciente, porque inclusive a mentira traz um elemento curioso para a interpretação. Todos os jornais e todas as revistas são formados por pessoas inseridas numa determinada ideia. Não existe neutralidade. Nós temos que distinguir uma confusão hoje. Aumentamos o número de dados, não o número de formações. É a sociedade que tem mais acesso a dados, mas dados não produzem um literato, dados não produzem um médico, dados não produzem um rabino, dados não produzem sequer um jardineiro. Dados são a base para essa função. Então nós estamos confundindo acesso a dados com formação. O fato de que eu posso ler hoje na internet quaisquer textos não tira a ideia de que ainda a formação é penosa, longa e árdua. Num debate no IAVNE uma vez, o rabino definiu professor dentro de uma filosofia judaica como aluno permanente, como aluno que nunca para de aprender. E eu passei a citar essa frase porque eu achei uma bonita definição de professor, o aluno que não para. Então, essa é a ideia de que formação é sempre árdua, sempre permanentemente difícil em todos os campos e que ser bom não é fácil. Ser bom moralmente e ser bom intelectualmente. Agora, eu escuto há mais de 40 anos a frase que me dá muita raiva. Por exemplo, você tem facilidade com línguas. Me dá muita raiva essa frase, porque eu nunca tive. Eu tinha que passar sábados e domingos. Se eu tivesse facilidade com línguas, eu abriria as gramáticas e as coisas entrariam facilmente. E eu aprendi que facilidade é o nome que os vagabundos dão ao esforço alheio. Facilidade é o nome que todo vagabundo... Como você tem jeito?
para a literatura. É um jeito muito interessante. É um jeito. Nossa, mas você tem uma habilidade para guardar dinheiro? É uma habilidade muito, é a negação de um prazer imediato. Não? Poderia tomar um bom vinho, mas não tomo, porque eu quero aquele valor num outro patamar. É uma escolha. E não tem jeito, não tem habilidade. Mas as pessoas acham que é vocação, destino, habilidade, sorte, sina. E assim por diante. Então, outra coisa que nós temos que redescobrir, para encerrar essa questão, é redescobrir o que o francês chama de goût de l'effort, o gosto do esforço. Bom, aquilo que você coloca alguém para estudar, coloca alguém para estudar piano, na segunda semana essa criança está, não estou gostando, morra, você vai estudar. Mas eu não tenho talento para ser pianista, mas é para se formar em piano, não é para ser pianista. É para você, como diz a Madalena Tagliaferri, estudar como eu estudei 12 anos de piano, para ser um bom ouvinte, para ser uma pessoa que ouve bem. Ser pianista é outra coisa. Nem todo mundo que forma em letras é literato. E nem todo mundo que termina a faculdade de educação física é um atleta olímpico. Ou seja, esforço continua existindo. Mas nós temos o costume de tirar o eu da história. Como é que você engordou? Tireoide. Nossa, eu tenho tireoide. Né? Tireoide. Todo mundo tem tireoide, gente. Tirando aqueles que extraíram ossos largos. Eu como uma endívia e engordo 4 quilos. Fisicamente é impossível. É Newton que pesa aqui, né? Ou seja, eu estou sempre tirando a responsabilidade. Esta é uma grande transformação no Brasil. Por que o trânsito de São Paulo é ruim? Pergunte aos motoristas, nunca vão se incluir. Por que a sociedade é do jeito que é? Nunca incluem as pessoas. Voltando um pouquinho para a questão das redes sociais atualmente, às vezes me parece de que as redes sociais só alimentam a sua própria opinião. Da mesma maneira que você falou que falar de política às vezes é pregar para surdos, parece que nas redes sociais a gente acaba só lendo aquilo que a gente gosta de ler. A gente segue as páginas, a gente compartilha as coisas, a gente segue os amigos, e aquilo que não nos agrada a gente bloqueia, deixa de seguir, e ao mesmo tempo que nas redes sociais tem uma infinidade de opiniões diversas sobre todos os temas, a gente acaba lendo sempre as mesmas coisas ou a partir de um mesmo ponto de vista. Então, a minha pergunta é se as redes sociais conseguem ter um papel de mostrar as diversas opiniões sobre algum assunto e contribuir de alguma maneira, ou elas só alimentam uma opinião que você já tem e não contribuem dessa forma com o debate, com o diálogo, com a conversa, que é tão importante atualmente. Perfeito, questão interessante. Em primeiro lugar, a chave da nossa sociedade chama-se narcisismo. Somos narcisistas. Até o depressivo é narcisista. Ele diz que ninguém o entende. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta, mas ninguém o entende. O mundo não o ama como ele deveria ser amado. Eu dei aula na FAP durante 10 anos, em uma reunião. Eu gosto muito de reunião de pais, porque ao conhecer os pais, eu acabo amando mais aos alunos. Aqueles alunos difíceis, por exemplo, eu conheço os pais. Não, até que ele não é tão difícil, né? Uma mãe me disse que o filho tinha baixa autoestima, e eu pensei, não, ele tem senso de realidade, aquele é pouco mesmo, não é baixa autoestima, né? Mas, voltando, nós somos muito narcisistas. Até os depressivos são narcisistas. E é verdade que nós lemos o que nos interessa de uma forma especular, de uma forma de espelho, e o espelho é uma das chaves da nossa cultura, como Borges tanto utilizou como metáfora. Porém, não é verdade que a gente nunca escute. Experiência minha. Tem uma fanpage que se aproxima que passa de quase 200 mil pessoas, e eu passo a publicar sobre Hamlet, uma das obras que mais transformou a minha vida. Outra, Dostoiévski. Crime e Castigo, os irmãos Karamazov, transformou a minha vida. O Processo, de Kafka, transformou a minha vida. E eu passo a publicar sobre isso. E várias pessoas dizem, fui ler graças à sua indicação e adorei. Mas é assim, como em todo processo educativo, você lança 100 sementes e germina uma. Mas isso faz parte do processo educativo. Sim, eu concordo, a maioria, todos nós, eu inclusive, somos fechados no nosso narcisismo.
Mas às vezes, muito raramente, a gente olha para isso e olha por cima. E olhando por cima consegue perceber alguma coisa. Então existe a possibilidade de transformar. Cabe ao professor, especialmente ao educador, tirar os obstáculos entre a pessoa e o conhecimento, e que ela sinta no professor e no educador como o conhecimento transformou aquela pessoa. Eu sou uma pessoa diferente hoje porque eu li, por exemplo, O Estrangeiro. O Estrangeiro é um livro curto, um livro sintético, pessimista ao extremo. A gente se irrita com o personagem central, dá vontade que ele morra logo, tamanha irritação, e não obstante, ter lido O Estrangeiro, ter lido O Alienista de Machado, ter lido Hamlet, ter lido Dom Casmurro, ter lido toda a vasta literatura central da cultura ocidental, torna uma outra pessoa. E esse eu quero transmitir aos alunos. Os livros são poderosos instrumentos de transformação. E quanto mais eu tiver interesses, mais interessante eu fico. E mais minha conversa tem o que dizer. E mais meu olhar forma links. E eu olho para o tênis do aluno, que tem o símbolo da Nike. Lembro a ele que Nike vem do grego Nike, vitória. E que é a vitória da Samotrácia, que a designer utilizou a asa para fazer o tênis da Nike. E ele tem aquela reação bovina. É a primeira vez que ele percebeu uma relação entre um símbolo e ele entrou no universo da transmissão e influência de design. E o mundo dele começa a criar links. E a partir desses links, ele vai entendendo história. Ele vai entendendo que os portugueses descobriram uma ilha, que lá deixavam os marinheiros para tomarem vitamina C, frutas frescas para se defenderem do escorbuto. E essa ilha se chamava em português Ilha da Curação. E depois os ingleses e holandeses batizaram de Curaçao. E é em Curaçao que uma parte dos judeus expulsos do Recife vão para fundar a segunda sinagoga das Américas. Ou seja, há um debate sobre isso, mas não vou entrar nesse campo. Em todo caso, como é que funciona, por que os nomes mudam, por que a rua da sinagoga do Recife, fundada por Aboab da Fonseca, cujo descendente aqui em São Paulo é meu amigo, chamava-se Rua dos Judeus e hoje é Rua do Senhor Bom Jesus. Não? Ou seja, eles vão entendendo como a história muda, como as coisas se transformam e como os valores mudam. No momento que eu entendo isso, eu sou menos massa de manobra. O que todo Estado fundamentalista teme é a educação das pessoas. Todo Estado teme isso. Então, isso é fundamental, gente. E é isso que eu sempre quero transmitir. Sim, narcisistas até a última estrutura do nosso ser. Mas, às vezes, a força do livro, do bom filme, da boa peça de teatro é tão poderosa que passa por cima até do nosso narciso. E as pessoas transformam. Como é que eu sei isso? Porque eu me transformei. Hoje eu sou menos ruim do que eu era. E meu projeto de vida, baseado no Bobo do Rei Lear do Shakespeare, é não cumprir aquela frase terrível do Bobo ao Lear aos 90 anos. Pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. A pior coisa é ficar um velho bobo, porque a velhice já é difícil. Então, ao menos sábio, já que todo o resto despenca, todo o resto se destrói, ao menos a sabedoria, o equilíbrio, e não ficar mais desesperado com as coisas. Então, eu gosto disso, eu gosto dessa transformação. E, em parte, ela é dada pelos livros, pela observação das pessoas. E essa é uma função, inclusive, política. Bom, encerramos. Quero agradecer, um minutinho só, por favor, quero agradecer efusivamente ao professor Leandro Carnal, uma salva de palmas forte, por favor. Uma salva de palmas também muito forte para Thaís Klucker e equipe que trabalharam principalmente nesse evento e todos, de sucesso, para a diretoria e para o Rabino, que eu quero chamar aqui para umas breves palavras. Por favor, Rabino. Olha, eu queria, antes de mais nada, agradecer o professor Leandro e entregar uma placa em nome da sinagoga. Aliás, a cultura judaica recomenda, diante de um sábio, que todos fiquem de pé mesmo. Ao estimado Leandro Carnal, a sinagoga Oel Yaakov agradece ao consagrado
professor Dr. Leandro Carnal, por sua palestra Felicidade das Redes Sociais, ministrada em nossas instalações. Sua sabedoria e sucesso acompanham o seu nome, contribuindo para que a nossa sociedade possa saborear os seus conhecimentos. Que Deus o abençoe com saúde, alegria e sucesso. Com as bênçãos da Torá, Roberto Bitran, presidente, e o seu amigo Sami Pinto. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado a todos e que a gente possa se encontrar em breve numa próxima atração, ok? Muito obrigado. Cadeirinha.